Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jonas, do capítulo 1, do versículo 1. Jonas, do capítulo 1, do versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga amém. E disse assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Somente esses versículos. Aqui em Jonas, do capítulo 1, vem contar a história a qual a palavra do Senhor foi até Jonas, dizendo para ele se levantar e levar a palavra do Senhor, para ele se levantar e clamar para uma cidade por nome de Nínive, que aquela cidade era cheia de malícia, aquela cidade era muito ruim. Então Deus chama Jonas para ir levar a palavra àquela cidade. Hoje também Deus te chama para renunciar. Hoje também Deus está te chamando para aceitar Ele, porque o tempo está findando. E Jesus, Ele chama Jonas para ele ir levar a salvação àquela cidade, para ele ir clamar, levar a palavra. Jonas, ele se levanta assim, mas ele se levanta para fugir diante da face do Senhor. Então Jonas, ele se levanta para fugir para Tarsis. Então Jonas, ele viu um navio que ia para Tarsis, ele pagou a sua passagem para fugir diante da face do Senhor. E tendo Jonas no meio daquela viagem, aquele navio começou a querer afundar, aquelas ondas começaram a ficar muito bravas, o vento ficou forte por causa que o Senhor, ele enviou um vendaval muito grande, por causa que Jonas, ele estava fugindo. Mas não adianta tentar fugir da presença do Senhor, porque o Senhor, Ele vê onde você está. Não adianta você tentar se esconder do Senhor, porque aonde quer que você tentar, Ele está te vendo. Não adianta você tentar para o alto, para o baixo, para o lado e para o outro, porque lá o Senhor Jesus, Ele está. Porque o Senhor Jesus, Ele está aqui, mas Ele também está lá. Ele pode estar aqui comigo, mas Ele também está aí contigo. E Jonas, no meio daquela tempestade toda, Jonas, ele vai para o porão daquele navio dormir. E Jonas, ele deita no porão daquele navio e entra em um sono profundo. E os marinheiros, preocupados, começam a jogar as cargas daquele navio naquele mar, para que o navio ficasse mais leve e eles não chegassem a perecer. E cada um deles começam a clamar, cada um ao seu Deus. E quando o mestre daquele navio vai ao porão, ele vê que Jonas está dormindo um sono profundo. Em meio àquela tempestade, em meio àquela luta, àquela dificuldade, Jonas, ele está dormindo. Quantas pessoas também estão dormindo? O tempo está findando e eles ainda estão no sono profundo. Jonas, aquele navio estava quase afundando e ele ainda estava no sono profundo. Muitas pessoas, Jesus está quase voltando, Ele está batendo na sua porta e você ainda está dormindo. E aqueles marinheiros estavam quase a perecer e aquele mestre chama Jonas e pergunta o que faz dormente. Em meio a uma tempestade daquela, Jonas estava dormindo. Então eles decidiram lançar a sorte para ver em quem cairia aquela culpa e por que o Deus estava tão irritado com eles. E a sorte cai sobre Jonas. Então aqueles marinheiros perguntaram quem era ele e de onde ele vinha. E ele respondendo disse-lhe que ele era um hebreu e ele temia ao Senhor. Então aqueles marinheiros disseram: por que tu fizeste isso? Por causa que eles sabiam que ele fugia da face do Senhor. Eles sabiam que ele estava desobedecendo o Senhor. Então aqueles marinheiros preocupados perguntam: o que faremos nós para que o mar se acalme? O que faremos nós para que essas ondas, essa tempestade se acalme? E Jonas, ele se entrega. Ele responde: lançai-me ao mar, arribai-me e me lançai ao mar.
que essa tempestade se acalmará. Porque eu sei que é por causa de mim que essa tempestade está brava. Por causa que essa tempestade está grande. Muitas das vezes é por causa de você que o negócio não está se mexendo. Muitas das vezes é por causa de você que o negócio não sai do lugar. Porque você está sendo um impedimento de você mesmo e você não está vendo. O impedimento é você mesmo e você não está vendo. Porque Jonas, ele era um impedimento. Ele sabia, mas ele não queria se arrepender. Ele queria fugir da face do Senhor. Ele era um impedimento, mas ele não queria se entregar. Mas ele viu que eles iam perecer. Então ele decidiu se entregar, dizendo que ele era o culpado. Dizendo que por causa dele, que aquela tempestade estava muito grande. Então aqueles marinheiros levantaram Jonas e lançaram ele no alto mar. Mas Jesus, ele nunca perde uma alma. Ele enviou um grande peixe para que engolisse Jonas. E Jonas, ele foi engolido e passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E Jonas, no ventre daquele peixe, ele diz que na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei e tu me ouviste. Jonas, ele está sincero porque ele sabia que ele havia errado. E por causa dele, ele estava no ventre daquele peixe. Muitas pessoas, para fazer o que Deus está mandando, ele precisa passar na prova. Ele precisa passar na dificuldade. Porque o Senhor Jesus, ele chama homens e mulheres, mas eles não querem. O Senhor Jesus está chamando enquanto há tempo, mas eles não querem. Mas depois que chega a prova, chega a luta, chega a dificuldade, eles se entregam. Eles querem o Senhor Jesus. Mas nessa terra estamos passando os últimos tempos. E na hora que o Senhor Jesus voltar, não tem mais jeito. Não adianta pedir, não adianta chorar. Porque depois que o Senhor Jesus voltar, não tem para onde correr. E Jonas ali, ele no ventre daquele peixe, o Senhor Jesus envia aquele peixe para cuspir Jonas na terra firme depois de 3 dias. E Jonas, ele foi cuspido do ventre daquele peixe. E a palavra do Senhor foi novamente a Jonas, dizendo para ele levar a palavra do Senhor a Nínive. Só que dessa vez ele foi, porque ele sabia que aquela tempestade, aquele vendaval que ele havia passado, ele não queria passar novamente. Ele sabia que tudo aquilo que ele havia passado era um processo e ele não queria passar novamente. Muitas pessoas passam pelo processo, mas mesmo assim elas não querem. Elas estão lá no último degrau, mas voltam para o deserto por causa da desobediência. Jonas, por causa da sua desobediência, ele passou pelo vendaval muito forte, pelo vendaval muito bravo. E ele quase chegou a perecer, quase eles chegaram até morrer. Mas ele não morreu porque Deus já havia um plano na vida de Jonas. Quando Deus tem um plano na sua vida, você pode até chegar a quase morrer. Você pode chegar a ficar no leito do hospital, mas você não vai morrer. Porque o Senhor Jesus, ele tem um plano na sua vida. Mesmo que você fique em cadeira de roda, mas você não vai morrer. Você vai se tornar um levita da casa do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele tem um plano na sua vida. Então hoje eu te chamo, venha aceitar Jesus. Venha se consertar nos caminhos do Senhor, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ele pode vir aqui há uns 10 minutos, ele pode vir amanhã, e se você não estiver consertado, você não poderá subir com ele. Se você não estiver no caminho certo, meu irmão, você não subirá com ele. Se você não estiver firmado na rocha que é Jesus, não tem como conhecer o céu, não tem como conhecer o seu galardão. Se você passar a vida toda servindo a Jesus, mas no último momento você fizer algo errado, você vacilar, você tiver a desobediência que nem Jonas, você pode ficar também, porque sabemos que nenhum de nós somos santos para ir para o céu. Nós somos santos? Não. Mas nós também podemos ser santos naquele grande dia como Jesus. Porque Jesus, ele desce à terra para salvar e buscar o que se havia perdido. Jonas, ele quase morreu, mas não morreu. Porque o Senhor Jesus, ele tinha um plano na vida dele. E ele também tem um plano na sua vida. Amém.